E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, que hoje o grande destaque vai para o Ethereum. A gente tem um dia histórico. O Ethereum está sendo negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Sim, os ETFs estão rodando, tiveram seu primeiro dia de negociação e no vídeo de hoje eu vou falar mais sobre essa negociação, como que o mercado cripto está reagindo, o que a gente pode esperar do Bitcoin e do Ethereum agora, né, para os próximos dias e semanas, logo depois da vinheta. Galera, antes de ir direto para análise, né, eu deixei para fazer esse vídeo aqui mais no final do dia, porque a gente pegava as notícias, né, no caso a notícia aí do ETF, e juntava aí com a parte de análise. Então, para não ter dois vídeos hoje muito próximos, eu resolvi fazer tô soltando a análise um pouquinho mais tarde, porque eu estava esperando a Bolsa de Valores fechar para a gente ver como que foi o fechamento e a movimentação dos dois maiores ETFs do mundo. Mas, galera, sinceramente, a performance foi até melhor do que eu esperava, tá? Porque os ETFs movimentaram 50% do que o Bitcoin movimentou no primeiro dia em apenas 15 minutos. Isso foi divulgado aí pelo Eric Balchunas, que é o analista sênior aí da Bloomberg, porém foi um dia de queda, certo? Então a gente teve aí que o ETF ele caiu desde a abertura até o fechamento, tá? Mais ou menos 1,33%, né? Então, assim, foi realmente uma movimentação que, sinceramente, eu até esperava. Os ETFs de Bitcoin, no momento que foram aprovados, a gente viu o preço subir, mas nos dias posteriores a gente caiu. Por quê? Porque a Grayscale, que é uma das maiores gestoras do mundo, que já tinha o seu fundo de investimento em Bitcoin, em Ethereum, antes dele virar ETF, já foi ali para o jogo com pessoas compradas naquele ativo. Porém, as taxas de gestão aí da Grayscale são muito superiores às demais gestoras, né? A gente está comparando gestora que está oferecendo aí uma taxa de 0,20, 0,19, 0,25 contra uma que está oferecendo 10 vezes mais, 2,5% ao ano. Então é natural que quando o ETHE, né, que é o ETF da Grayscale, for para a Bolsa de Valores, as pessoas queiram vender as suas participações para entrar nas outras gestoras que têm taxas mais amigáveis. Tanto que a Grayscale lançou um segundo ETF, agora praticamente do zero, né? Que tem uma taxa muito menor, que são os mini contratos aí de Ethereum. Então, quem tiver participação no fundo de investimento privado da Grayscale vai receber uma participação também dos mini contratos, justamente para a gente não ter aquela venda massiva pelo lado da própria Grayscale, né? Se a Grayscale, a empresa, vender Bitcoin e comprar Bitcoin pelo mesmo lado, simplesmente mudar aí de lado esse dinheiro, sair do ETHE e for para o ETH, a gente não vai meio que ter aquela compra e venda pelo lado da Grayscale, não vai ter aquele despejo para BlackRock comprar, por exemplo. A Grayscale vai ter pessoas que estão vendendo, mas também vão ter pessoas que vão estar comprando o seu ETF. Talvez por isso, né, a gente não teve aquela movimentação tão grande. O mercado continua aí bem altista, né? Bitcoin $65.500. Então, para mim, tá sendo uma movimentação aí muito, muito, muito boa. E a gente teve também bastante volume, né? Geralmente esse site aqui fecha as movimentações de compra e venda no final do dia. Então, assim, eu vou passar nisso aqui só amanhã, no vídeo de amanhã, que inclusive eu vou estar em viagem, tá? Mas eu vou gravar vídeo aqui no canal comentando sobre o desempenho final aqui de todas as gestoras ao longo aí do primeiro dia, para a gente também fazer uma comparação com o que aconteceu no primeiro dia aí do Bitcoin. Mas antes de passar no Bitcoin, né, o Ethereum tá com um cenário bastante importante e interessante, que eu tô aqui de olho para estar operando. Eu já tenho exposição em Ethereum. Quando eu comprei Ethereum, eu falei aqui no canal, eu comprei lá nos 2.900. Na verdade, foi aqui atrás, ó, quando ele teve essa queda aqui em maio, se eu não me engano, em abril ou em maio. E agora, né, ele está formando um cenário que para mim parece muito um ombro, cabeça e ombro invertido, certo? Então, quando ele começar a fazer essa correção aqui, ó, o fundo ascendente no gráfico diário, eu acho interessante aumentar a exposição, que provavelmente é o que muitas das gestoras vão estar buscando por fazer, né? Um cenário gráfico muito comum. A gente já superou aqui a região das médias, ó.
aqui no gráfico diário. A região das médias está cruzando, né? A gente está com um cenário bem similar também ao próprio Bitcoin. Tá até mais bullish que o Bitcoin. O Bitcoin a gente teve uma queda um pouquinho maior, né? O dia hoje está caindo, o Ethereum não. O Ethereum ele subiu, tanto que subiu e continuou paradinho lá. Então, basicamente, né, o meu setup de compra ele vai ser baseado no que o Bitcoin vai fazer. Eu tô de olho na sobrevenda do gráfico de 1 hora. Quando o gráfico de 1 hora bater níveis de sobrevenda aqui no RSI, eu vou aproveitar para comprar Bitcoin nas parciais aqui que eu fiz ao longo dessa alta. Eu vou reentrar aqui ao longo dessa queda e vou aproveitar esse fundo ascendente, essa correção, essa sobrevenda no gráfico de 1 hora para também entrar em Ethereum, né? Que a gente vai estar fazendo aquele ombro, cabeça, ombro. Para mim vai ter um cenário aí bem interessante de estar operando. Bitcoin também superou a região das médias, a maior probabilidade é que a gente faça um fundo ascendente. Inclusive, olha só, a região das médias vai coincidir com os possíveis níveis aqui de sobrevenda no RSI. Olha só que legal. Então, é uma região extremamente interessante que eu vou estar fazendo entradas, e caso você não esteja no Bitcoin ou queira, sei lá, aumentar a sua exposição, eu também vejo como uma alternativa interessante. Por que que eu quero entrar agora nessa correção, né? Se eu já estou posicionado? Porque eu acredito que a maior probabilidade seja o preço continuar subindo. E a gente tem vários indícios disso, né? Começando pelo tanto de pessoas que está operando vendido, apostando na queda do Bitcoin. Compara a alavancagem do lado comprador contra a alavancagem do lado vendedor. A gente tem muito mais liquidez aqui acima. Tanto que a gente vê que essa liquidez aqui, ó, próximo aos 70 mil dólares nos últimos 30 dias, né? Nos últimos 30 dias o Bitcoin não chegou aqui nos 68. O Bitcoin nos últimos 30 dias estava nos 64. Então, daqui para cima, ó, é história nova. Essa liquidez aqui toda, esse mapa de calor aqui, é história nova aqui desses últimos dias. A gente tem muito mais liquidez acima do que abaixo, tá? Se a gente pegar aqui dos 68 até os 70, a gente tem um gráfico muito mais colorido do que os 65 até os 62, que é justamente a região aí que a gente está de olho para tá acumulando. Então, isso mostra pra gente que a tendência é que o mercado venha captar a liquidez acima e não abaixo. Consequentemente, correções devem ser vistas como uma oportunidade de acumulação. E a gente também consegue ver isso uma vez que o Open Interest está passando por um movimento de queda. E nesse mesmo movimento de queda do Open Interest é quando a gente está tendo aumento no Long Short Ratio. Então, o Long Short Ratio ele está subindo, mas ele está indo contra a tendência e contra o Open Interest, o que mostra para a gente também que essa correção é importante. Que é um cenário similar ao que aconteceu no fundo, nessa mínima, né? Nessa mínima aqui, a gente viu a maior parte das pessoas acreditando na queda do Bitcoin, acreditando que ele ia cair mais ainda na hora que ele estava batendo seu ponto de suporte mais forte, né? Então, tinha muita gente fechando posição em short, tinha pouca gente abrindo posições em long, e isso foi um indicativo, né, de que a gente poderia estar vendo a reversão de tendência. Esse mesmo indicativo de que a gente está na tendência de alta está acontecendo nesse exato momento, com o Bitcoin apresentando correções, com a maior parte das pessoas acreditando que ele vai cair, né? A maior parte do mercado agora está apostando assim, está injetando liquidez na ponta vendedora, acreditando que o Bitcoin vai passar por um movimento de queda, sendo que a tendência do Bitcoin é se valorizar e não continuar aqui esse movimento de queda. Então, como a gente comprou Bitcoin lá no 54, compramos Bitcoin no 60, fizemos parcial no 63, 64, 68 mil dólares, agora é o momento de ficar mais tranquilo. A gente arriscou aqui para ficar confortável bastante para poder fazer compras aqui com um risco extremamente baixo. Então, minha primeira compra vai ser região das médias no gráfico diário, que vai coincidir com a sobrevenda no gráfico de 1 hora, certo? Como eu já estou com uma bela posição ativa aqui de Bitcoin, eu não vou entrar tão pesado, sinceramente, tá, pessoal? Porque ainda assim ele vai precisar 1 hora corrigir no gráfico semanal. O gráfico semanal vai precisar fazer também um fundo ascendente. Então eu vou deixar aí parte desse capital das parciais para entrar no gráfico semanal. Então, se a gente vê a sobrevenda numa hora acontecer, que eu vou estar me posicionando e não tiver um repique expressivo, é bem provável que a gente veja o Bitcoin
vir testar níveis mais abaixo e começar essa tal da correção no gráfico semanal. E é aí que está a segunda oportunidade para quem está de fora ou para quem quer aumentar exposição, tá? A região entre os 62 e os 58 é muito interessante aqui, o preço deve retestar, né? E a probabilidade da gente ver ele perder os 58 e vir para os 53, no meu conceito, é muito pequena, tá? Só se acontecer aí alguma notícia que leve o preço a cair tanto, né? Aqui a gente teve uma questão mais tensa lá na guerra na faixa de Gaza, né? Que quando aconteceu isso aqui foi porque o Irã prometeu que ia bombardear Israel por conta de um suposto ataque que aconteceu lá. E aqui, né, foi a Mt. Gox vendendo não sei quantos milhões de Bitcoin junto com o governo da Alemanha. Então, assim, geralmente são notícias mais impactantes que causam essas quedas. Então, se a gente tiver um cenário mais tenso do que a guerra e mais tenso do que o despejo bilionário, né, de criptos no mercado, de Bitcoin no mercado, aí a gente pode ver uma queda mais brusca acontecer. Mas, pessoal, sinceramente, ó, possível corte na taxa de juros, os republicanos ganhando, né, a disputa presidencial nos Estados Unidos, ETF de Ethereum movimentando bastante, e mais, né, deve sair aqui nas próximas horas os dados de como que foi de fato a movimentação ao longo dessa terça-feira, dia de estreia. Eu estou mais otimista para as criptomoedas. Eu acho que a gente teve a oportunidade do ano de comprar aqui. Não acho que o preço deva voltar para cá. Eu acho até difícil, né, que o preço chegue aqui por agora nos 62 mil dólares. Mas que se ele cair, a gente fez parciais ao longo do caminho para poder reentrar aqui nesse fundo. Então, enquanto o nosso preço médio, que estava aqui no 58, né, porque a gente comprou um pouco no 60 e compramos no 54, o preço médio ficou no 58, com Bitcoin subindo, a gente fez as parciais e o nosso preço médio que estava no 58 já foi para baixo aqui dessa mínima. Então, com essa queda aqui do mercado, com uma correção, seja para fazer um fundo ascendente na região das médias e continuar subindo, ou então, né, para vir aqui retestar níveis de Fibonacci, fazer um fundo no semanal, em ambos os casos, nosso preço médio está aqui embaixo. Então, se a gente pegar essas parciais e fazer entrada, o preço médio ele não vai passar nessa região de fundos, certo? Até mesmo porque eu não vou comprar tudo que eu tenho de Bitcoin aqui nessa região. Eu vou só aumentar a minha exposição porque eu já estou com uma posição em ativa, já estou com um trade rolando. Então, assim, vai ser um trade muito seguro depois de um cenário caótico e de medo, onde os corajosos compraram aqui nesse fundo, enquanto os medrosos achavam que o preço iria cair mais. E não foi por falta de aviso. Né? Se você está dentro agora, basta surfar a onda. E se você não quis comprar aqui nesse fundo, ainda é tempo de comprar na correção. Eu te passei 2 pontos muito legais aqui para você estar comprando. Para fechar aqui, vamos olhar as ordens das instituições. Olha o que as instituições estão fazendo. Estão querendo comprar na região 65, 64, 63 mil dólares. Região das médias, região de sobrevenda, enquanto não temos pressão vendedora. Quem está vendendo agora é a Sardinhas. É mais um indicativo de que essa região é uma região extremamente interessante para caso você não tenha exposição ou queira aumentar, né? É uma baita oportunidade. Galera, eu falei no vídeo de ontem, eu quero ressaltar aqui, a partir de semana que vem eu quero começar com lives aqui no canal. Certo? Devo fazer ali mais ou menos na hora do almoço, que eu acho que é uma hora assim que a maior parte das pessoas consegue estar assistindo. Então, se você aí gosta dessa ideia, me fala aqui nos comentários, né? Pra gente já se preparar e programar aí uma live super legal. Então, enquanto eu solto aqui, geralmente 2, às vezes 3 vídeos no canal, eu quero fazer aí na hora do almoço, na metade do dia, uma live passando nas notícias, passando em análise, passando em altcoin, passando em macroeconomia, dando literalmente uma geral no mercado e interagindo, né, com você aí que me assiste, com você inscrito aqui do canal. E mais tarde, né, no final do dia, aí eu vou soltar a nossa Crypto Call, que a gente vai ter o fechamento aí do mercado, né, nas 5 horas, o fechamento da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que as criptos já dão uma acalmada, a gente não costuma ter tanta notícia, tanta volatilidade, então a gente passa aí por tudo que aconteceu ao longo do dia. E caso necessário, caso tenha ainda, assim, nesse meio tempo, né, alguma notícia impactante, alguma novidade, eu também consigo produzir um vídeo para estar postando aqui no canal. E com isso, né, eu consigo interagir com vocês, responder dúvida, consigo trocar uma ideia, a gente consegue dar umas
uma zoada aqui ao vivo. Então eu conto muito com a sua presença. A partir de segunda que vem, vamos fazer essas lives diárias aqui no canal para tentar crescer e agregar mais a nossa comunidade. Não esquece, né, dos nossos apoiadores, a corretora BingX, que é a corretora que eu utilizo para estar fazendo as minhas operações de investimento. Além do mais, tem a Token.com, que é a rede social aí das criptomoedas, e link para ambos aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!